Pessoal do primeiro ano, tudo bem? Aqui é o professor Thiago Souza. Estou aqui novamente na minha rede, quase um índio, né, rapaz? Mas aqui a gente vai fazer uma revisão dentro de movimentos uniformemente variados, que no caso tem queda livre, tem lançamento vertical, certo? Esse aí seria o princípio desse estudo aqui. Mas aí vem a ideia de lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. São as 5 questões que nós vamos ver aqui para servir de revisão, de aprofundamento. Não sei a que nível você está vendo esse vídeo aqui, né? Se é meu aluno presencial ou esbarrou nesse vídeo no meio do YouTube. Mas o que vale aqui é trazer o conhecimento para facilitar nossa vida em muitas situações. Física é assim. Tudo bem, então bora ver o que a gente pode fazer aqui. Bom, essa seção que está sendo chamada aí no nosso material, nosso livro didático, de movimentos bidimensionais, certo? São 2 dimensões. A queda livre e o lançamento vertical, existe uma análise em uma dimensão só. Não é a situação aqui, mas nós vamos tocar nesse assunto no meio das questões. Deixa eu ler essa primeira aqui, né? Seja uma análise bem interessante para nós. Diz assim a questão 33 do nosso material, tá? Foi uma questão do Enem. Para um salto no Grand Canyon, usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior, ou seja, uma moto mais pesada do que a outra. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência do ar. Ele pergunta assim: as motos atingem o solo simultaneamente. Por quê? Ele afirmou aqui, hein? Deixa eu vir para cá para baixo, tentar fazer um desenho aqui para nós. Na beira do Grand Canyon, tá aqui, ó. Então, 2 motos estão aqui. Deixa eu colocar só uma em cima da outra, tá? Mas as 2 elas vão sair do mesmo ponto, né? Do Grand Canyon, né? Do penhasco. Ele diz que as 2 caem ao mesmo tempo. Vou fazer de conta que uma está com uma velocidade maior que a outra, né? Só para facilitar o nosso desenho. Tá certo. E ele diz que as 2 vão cair ao mesmo tempo. Por quê? Primeiro diz assim, porque possuem a mesma inércia. Se a análise fosse a inércia, né, apesar de que quando esse vídeo aqui, esse assunto ele vem antes da análise sobre inércia, que é a dinâmica, que é o próximo vídeo, mas teria que considerar a massa das motos, e não tem nada a ver. A gente não estudou isso nesse capítulo, acho que essa é a ideia que a gente pode dizer. Não estudamos inércia, ou seja, mas vamos perceber daqui a pouco que não é essa a análise. Porque uma é mais maçuda do que a outra, ou mais pesada, né? Na letra B diz assim: estão sujeitas à mesma força resultante. Bom, força resultante é outro assunto que a gente não estudou aqui, mas força resultante, ela também vai ter uma ligação com a massa. E uma moto, ela tem mais massa do que a outra. Então essa aqui não é a explicação por que as 2 chegam ao mesmo tempo. Diz assim na letra C: tem a mesma quantidade de movimento inicial. Tudo bem, quantidade de movimento inicial também não é um assunto que nós já tratamos aqui, só que é outra grandeza que remete à massa, e a massa das 2 é diferente. Ele está afirmando que as 2 atingem o solo ao mesmo tempo. A letra D diz assim: adquirem a mesma aceleração durante a queda. Essa é a nossa resposta. Porque em todos esses movimentos aqui, né, tem uma aceleração só. Eu vou enfatizar isso numa outra questão, mas para que as motos caiam,
eu preciso de uma aceleração específica que é chamada de gravidade. Essa aqui é a aceleração gravitacional. E para todas as duas motos é a mesma aceleração. Então, desprezando a resistência do ar, as duas motos vão sofrer a mesma aceleração para baixo. Se elas vão acelerar da mesma forma, elas vão chegar ao mesmo tempo, certo? Eletrodes assim que são lançadas com a mesma velocidade horizontal. Não, eu até simulei que as duas velocidades horizontais não vão ser as mesmas, né? A única coisa que vai mudar é que uma vai atingir um alcance maior. Mas aqui é a letra D, beleza? Reforçando isso aí, hein? Só tem uma aceleração nesses movimentos de bidimensionais, que é para baixo, gravidade. Guardou essa? Jóia, então dá para ir para a próxima. Essa aqui é boa. Quando se atira um objeto obliquamente para cima, sua trajetória se assemelha a um arco de parábola. A gente vai ver já esse arco de parábola, apesar que nós vimos na aula, né? Se o objeto tiver linhas aerodinâmicas e a resistência do ar puder ser desprezada durante seu movimento, a trajetória descrita por ele será mesmo um arco de parábola, como se vê na figura, em que a pedra é atirada da esquerda para a direita, deixando o rastro de seu movimento. Então, olha aqui a trajetória. Essa aqui é a trajetória de parábola. Ele diz assim, no ponto mais alto dessa trajetória, a velocidade vetorial do objeto está corretamente representada em... Então ele vai ter várias opções de como é lá no ponto mais alto da trajetória. Beleza? Olha lá. A, B, C, D. Tudo bem. Bora ver como é que nós podemos discorrer essa ideia aqui. No lançamento oblíquo, vou representar aqui a velocidade inicial, ela é mais ou menos assim, certo? Ela vai ter duas componentes, deixa eu fazer ela de branco, acho que é até melhor, certo? E ela vai ter duas componentes, uma horizontal, certo? Horizontal, e uma outra vertical, são as componentes dessa velocidade. O que é interessante? Essa componente horizontal é que faz com que o objeto vá para a direita. E essa componente vertical é que faz com que a velocidade suba, a pedra suba e depois desça. Não, no caso, o primeiro suba, né? Deu para entender? Então, dependendo dessa inclinação dessa velocidade, é o que vai alterar a trajetória e todo o movimento. Então, olha, deixa eu colocar aqui nosso resumo, que na horizontal, eu tenho um movimento caracterizado por ser uniforme, certo? Uniforme, ou seja, aquela velocidade que está na horizontal, ela não vai mudar, porque não tem nenhuma aceleração nessa velocidade. E aí, nessa análise, todas aquelas fórmulas de movimento uniforme, elas vão valer. Tipo, S igual a S0 mais VT, certo? Que é a equação horária do espaço. Com essa equação que eu calculo o alcance, certo? Porque se eu passar o S0 para lá, vai ficar ΔS igual a V vezes T. E com certeza, uma velocidade constante e eu multiplico pelo tempo, eu tenho a noção de a que distância essa pedra vai atingir, certo? Essa daqui praticamente é a equação que nos rege aí no movimento uniforme, nesse lançamento oblíquo. Só que na vertical, ele é caracterizado por ser um movimento uniformemente variado. Por quê, Thiago? Porque tem aceleração. Essa velocidade que está vertical, a componente dela, por mais que ela esteja grandona, a gravidade vai estar puxando para baixo, vai estar desacelerando, ela vai diminuindo, até chegar a um ponto que ela zera. Não foi assim que vocês viram no lançamento vertical, ou na queda livre? No lançamento vertical, né? Diminuindo, zera, porque assim, a gente joga uma pedra para voltar, para começar a cair. Então, é isso que acontece lá em cima. Bem aqui em cima, cadê o branco?
eu tenho a mesma velocidade que ele saiu, horizontal, só que lá em cima eu não tenho velocidade vertical. Ela zera para poder começar a voltar. Deixa eu tentar fazer aqui no meio do caminho. Ó, essa velocidade horizontal em 2 pontos aqui é a mesma, mesmo tamanho. Aquele tamanhão com que ela saiu a vertical, aqui no meio já é um pouco. E aqui na descida ela vai aumentando devagarzinho, certo? Mas lá em cima não tem a vertical, senão ela continuaria subindo. Então, tá percebendo o que sobrou lá em cima? Seria a letra C, né? Mas deixa eu só dizer aqui quais são as fórmulas que são interessantes no primeiro, que é a equação horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, sendo que essa aceleração é a gravidade, tá? Nesse movimento aqui. E tem aquela grandona, né? S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Mesma coisa. Esse espaço normalmente vai ser a altura e essa aceleração vai ser a gravidade. Só tem que ajustar. Tem Torricelli ainda, né? Velocidade ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Esse A vai ser a gravidade, esse ΔS pode ser a altura. Tudo bem? Mas deu para perceber o que vai acontecer lá em cima. Então lá em cima é só o componente horizontal, que é a mesma que ele saiu nesse movimento. Muito bom. Vamos seguindo. Essa diz que um jogador de futebol chuta uma bola sem provocar nela qualquer efeito de rotação. A resposta é desprezível. Isso aqui é importante. A trajetória da bola é uma parábola. Vimos, né, na questão anterior. Traça-se um sistema de eixos coordenados com o eixo X horizontal e paralelo ao chão do campo de futebol e um eixo Y vertical com sentido positivo para cima. Então está aqui o nosso eixo, né? Na figura a seguir, o vetor V0 indica a velocidade com que a bola é lançada, velocidade inicial logo após o chute. Então saiu nessa direção, mais ou menos o que eu fiz na questão anterior. Abaixo estão indicados 4 vetores. W1, que ele é horizontal, já está aparecendo aqui o W1, né? W2 também está aparecendo, ele é totalmente vertical, para baixo, por sinal. W3, ele é um vetor meio inclinado, né? Seria para baixo e para a direita. E o vetor 4 é um vetor nulo, certo? 4 vetores. Ele diz assim: os vetores que descrevem adequada e respectivamente a velocidade e a aceleração da bola no ponto mais alto da sua trajetória são, no ponto mais alto da trajetória. Vou repetir aqui uma parábola, porque naquela configuração lá do chute inicial, que nem a pedra lá na questão anterior, ele vai fazer esse movimento. Lá no ponto mais alto, ele quer saber a velocidade. Velocidade nós já vimos, vou enfatizar com uma outra cor. Vai ter só esse daqui, certo? Então ele fica mais com a cara de que vetor? O W1, né? Certo? Olha aqui, o W1. Opa! Esse aqui está com cara da velocidade lá no ponto mais alto. W1, eu já tenho várias respostas com W1. W1, W1. Então não me ajudou muito. Mas e ele quer saber a aceleração lá no ponto mais alto. Meus amigos, a aceleração não muda porque é a gravidade. A gravidade sempre vai estar para baixo. Então, em qualquer ponto, a gravidade ela vai estar direcionada para baixo. Então aí é o W2, é o que mais se encaixa. Então W1 e W2 é a nossa resposta. Cadê? Letra D. Essa aqui foi tranquila, só análise. Se você identificar, né, como é que cada direção comporta e que equações você pode usar em cada uma delas, acabou. Acabou. Vamos seguir. Essa 36, que no caso seria a nossa penúltima aqui, diz que a partir de um mesmo ponto, a uma certa altura do solo, uma partícula é lançada sequencialmente em três condições diferentes, mas sempre com a mesma velocidade inicial horizontal, V0. Horizontal, todas são lançamentos horizontais. O primeiro lançamento é feito no vácuo,
e o segundo na atmosfera com ar em repouso. O terceiro é feito na atmosfera com ar em movimento, cuja velocidade em relação ao solo é igual em módulo a direção e sentido da velocidade V0. Ele quer saber para os três lançamentos, designando-se respectivamente T1, T2 e T3 o tempo de queda respectivo, né? E V1, V2 e V3 as velocidades de cada um quando atinge o solo. Ele quer que assinale a alternativa correta. Quer que compare, né, os tempos de queda e a velocidade com que eles chegam lá embaixo. Justo. Bom, sai aqui um pouquinho da frente. O que eu tenho aqui? No primeiro lançamento, ele sai com V0, certo? Dá para perceber que na trajetória, certo? Aconteceu alguma coisa parecida com isso. Tá bom, lá embaixo, aquele mesmo V0 vai continuar. Só que eu tenho uma outra velocidade aqui que surgiu, certo? Vou colocar VY aqui só de passagem. Um VY por causa. O que aconteceu aqui? O móvel foi acelerando, não é? Por causa da gravidade. Correto. Na segunda situação, a composição dessas duas vai ser o tal do V1, tá? Deixa eu só colocar aqui só para desencargo de consciência. V1. Na segunda situação, eu tenho a mesma velocidade de V0. Ele fala que tem ar, tem resistência do ar aqui. Mas aqui esse V0 vai continuar o mesmo. Correto? E na verdade, essa velocidade aqui, como ela tem resistência do ar, ela vai ser um pouco menor. Né? Vou colocar aqui um Vx agora. Por quê? Porque a pedra, ou sei lá, a bola, ela foi batendo contra e vai sendo resistida, vamos dizer desse jeito, né? Do mesmo jeito, aquele VY da primeira situação, já como ela foi batendo, ela foi caindo, foi sendo menor. Tá? Aqui vai ser um V2. Isso é uma análise bem rápida, né? No caso 3, mesma velocidade inicial, tá aqui o lançamento. O que aconteceu no meio do caminho? Tem a mesma situação, né? Com a questão do ar. Só que o vento está indo na mesma velocidade para lá, certo? Tem uma velocidade aqui do vento. Isso vai ajudar. De repente até acelere mais, né, do que a primeira lá. Então aqui vai ter um outro Vx, só que agora para esse caso aqui. Apesar de ter a resistência do ar. Nesse caso aqui, o vertical é a mesma resistência do de cima. Vocês estão percebendo que dos três casos, como o primeiro não tem o ar, é vácuo, está considerando sem ar, ela chega sem resistência. O tempo 1, com certeza, ele é o maior de todos. E deixa eu ver onde é que nós temos isso aqui. Perdão, ele é o menor de todos. Ele vai ser mais rápido. Praticamente todos eles estão enfatizando que o T1 é o menor. Só que eu não posso dizer que o T1 é igual a T3. Porque o tempo 3 deve ser maior. Porque com certeza teve uma resistência. Deixa eu riscar aqui. T1. Tá, beleza. Agora só falta saber a comparação do T2 com o T3. Como a resistência vertical para os dois é a mesma, ou seja, é o mesmo ar batendo no objeto, tanto no 2 quanto no 3, esses tempos são iguais. Então, essa daqui dizendo que T3 é menor que T2 não rola, e nem o contrário. Então, eu tenho que o tempo 1 é menor que o tempo 2, que é igual ao tempo 3. O tempo 2 e o tempo 3, a mesma resistência, eles vão chegar juntos. Beleza, e as velocidades? No caso das velocidades, como aqui foi para frente, lá da primeira, né, está sem resistência nenhuma, né, ele não teve desaceleração, diferente do 2 e 3, porque os dois tiveram vento batendo contra eles. Tá, beleza. O último lá teve o vento ajudando,
ajudando, mas só que ainda tinha ar resistindo. Então, dá para perceber que a velocidade 1 vai ser maior, certo? É o que tanto a letra B quanto a letra E estão falando que a velocidade 1 é maior. Só que eu não posso dizer que V2 é igual a V3, porque no caso do 3 teve um auxílio do vento. Então o V3 é maior que V2. Então com certeza nessa nossa análise é a letra B. Isso é uma análise interessante que sempre gostam de jogar isso em vestibular. A resistência do ar, como é que ela funciona. Beleza? Bora seguir para a última. E por fim, olha o que diz essa daqui. Essa aqui é interessante. 3 bolas de beisebol idênticas são arremessadas do alto de um penhasco ao longo das trajetórias 1, 2 e 3. Estão vendo aí, né? As velocidades iniciais das 3 bolas são iguais. Isso é interessante. E não há resistência do ar sobre elas, ou seja, esquece aquela ideia da questão anterior. Sendo V1, tá? Isso não é 6 romano não. V1, V2 e V3, as velocidades com que as bolas 1, 2 e 3 respectivamente chegam ao solo, conclui-se o quê? Essa daqui é clássica. Se não tem resistência do ar, guarde essa informação. Eles vão ser iguais. Deixa eu até marcar já aqui. Elas vão chegar iguais. Mas como, Thiago? Não. Olha, se você for pensar, já para início de conversa, a trajetória 2, ele jogou para frente, certo? Para frente. A trajetória 1, ele jogou literalmente para cima, tá? Meio inclinado. A trajetória 2, a 3, perdão, jogou para baixo. Tentei fazer o mesmo tamanho de seta aí, eu acho que a 3 saiu um pouco menor, na verdade acho que a 2 saiu a maior de todas. Com certeza a bola 3 ela vai chegar primeiro no chão, porque ele está tirando para baixo, sem problema. E com certeza a bola 2 vai ser a mais distante, e está nítido aí no desenho. Mas Thiago, como é que pode afirmar que a velocidade delas vão ser iguais? Vão ser iguais. A única diferença é a direção com que elas chegam. Então, bem aqui, eu vou desenhar um pouco maior, porque a gente sabe que vai ter duas componentes. A vertical, a horizontal não vai mudar, vai ser a mesma com que saiu de lá da trajetória 2, tá? O lançamento horizontal. Essa horizontal não vai mudar nadinha, que é o movimento uniforme. Aqui vai aumentar, certo? Na vertical. Na composição, ela vai chegar o quê? Só mais inclinada. Essa daqui vai chegar, a 2 vai chegar quase em pé. Só isso que muda. E essa aqui é verticalzona, né? Mas no fim das contas, na composição das velocidades, tanto horizontal quanto vertical, na somatória, né, vetorial, as 3 chegam com a mesma velocidade. Só que, lógico, em tempos diferentes por causa das trajetórias, dessas inclinações. Mas elas vão chegar do mesmo jeito. E lógico, olha, daí a 3, como ela já foi lançada para baixo, ela vai fazer um efeito maior no chão, de repente um furo maior, mas nada muda na composição de x com y, certo? Então deixa eu só enfatizar aqui, nossa resposta, letra E. Tá certo? Essa foi a revisão de movimentos bidimensionais. Espero que você tenha guardado as informações para a prova que vem agora, né? Ou seja lá, né, vestibulares e tudo mais, beleza? Então, meu abraço para vocês aí